A única técnica de meditação de alto grau da Aliança da Natureza, a Máscara de Cristal, havia sido registrada por Lin. Era uma técnica baseada em ilusões que usavam energia de plantas como suplementos. Havia apenas 2 níveis para isso. Como os materiais específicos necessários para avançar para o segundo nível só puderam ser adquiridos de outro mundo, nunca houve outro nível 2 magos em toda a história da Natures Alliance. Lin possuía o aluno de Kemoen e já havia confirmado seu caminho como arcano. Naturalmente, ele não mudaria sua técnica de meditação. Como resultado, com um olhar, os estranhos seriam capazes de dizer que ele não era um mago treinado pela Natures Alliance. Com base nas regras da Conferência Conjunta, magos como ele foram capazes de fazer uma aparição, mas as guildas de pequena escala só podiam escolher um desses magos, e o mago escolhido não poderia ser mudado. Não se preocupe, eu tenho fé em Lin. Celine disse confiante. Lin parecia ser um pico de classificação magos. Esse tipo de força era equivalente a um trunfo da guilda de escala média. Naturalmente, Celine não estava muito preocupada. É assim mesmo. Isso é ótimo. Mr. Sashi cobriu os lábios com um leque preto dobrável e sorriu coquete. Ok. Você recebeu alguma informação também? Ao ver sua reação, Celine imediatamente colocou uma barreira à prova de som ao redor dos 3. Sim. Eu recebi inteligência dos meus brinquedos de menino. Skrill da Guilda das Aranhas de 8 Garras parece abrigar intenções grosseiras com você. Além disso, ele tem o apoio de uma corporação de escala média chamada DCFOG Forest. Depois de dizer isso, a senhora Sashi olhou para Lin e disse, e eles parecem ter feito preparações contra você, um apoio externo. Corporação de escala média. Densa floresta de nevoeiro. Com certeza, o rosto de Celine registrou uma ligeira mudança. Estas guildas de tamanho médio possuíam pelo menos um pico de classificação magos como seu trunfo. O número de magos oficiais e seu conhecimento superaram em muito da Natures Alliance. Como isso não poderia preocupar Celine? Existe alguma coisa valiosa dentro da Natures Alliance que a corporação DCFOG Forest esteja querendo? Lin imediatamente se perguntou. Sendo uma guilda de porte médio, a guilda DCFOG Forest possuía recursos e minerais com os quais a Natures Alliance não podia se comparar. Além disso, mesmo que a Aliança da Natureza fosse cair em uma guilda não classificada, a guilda da Floresta Densa de Nevoeiro poderia não ser aquela que obteria o controle de seu território e recursos. Então a Floresta Densa do Nevoeiro deve ser aliada da Aranha das 8 Garras. Uma vez que a Aliança da Natureza caia e perca seu lugar dentro da Aliança de Alianças, o Spider de Engtcloud seria capaz de assumir seus recursos. Com um pouco mais longe da densa FOG Forest, o Comitê da Aliança não hesitaria em entregar o assento vazio para eles. Quais são os recursos que a Aliança da Natureza e o Spider de 8 Garras têm em comum? Apenas um. A Caverna Gelada. Lin precisava de um pouco de tempo para entender a natureza dessa luta pelo poder. Desde que se descobrisse quem eram os beneficiários ou indiretos, a situação ficaria clara. Afinal, ninguém estaria disposto a fazer trabalhos ingratos. Durante esse período, Lin havia se familiarizado um pouco com os recursos que a Aliança da Natureza possuía. Honestamente falando, esses recursos não eram valiosos o suficiente para a DCFOG Forest estar interessada. A única possibilidade para isso era que os segredos dentro das profundezas da Caverna Gelada tivessem sido expostos. No passado, a Caverna Gelada era apenas uma área rica em produção de materiais congelados, com o Icejade Scorpion como uma especialidade. Não é tão valioso, e é por isso que foi alocado à Natures Alliance. No entanto, dentro das profundezas da caverna, na verdade, existe um mundo gelado de uma escala maior.
O mundo gelado tem até os restos de uma criatura com a força de um mago da estrela da manhã e uma gota de sangue de uma linhagem sanguínea ainda mais poderosa. Depois de obter as informações contidas na linhagem Issejá de Escorpião, ninguém poderia ter mais conhecimento sobre a caverna gelada do que sobre Lei Lin. Falando francamente, este foi um grande tesouro, especialmente para um Arlok Bloodline. Os olhos de Lei Lin brilharam, com um toque de frieza por dentro. Somente benefícios como esse seriam valiosos o suficiente para a Dance FOG Forest agir secretamente. Olhando para a situação, as informações sobre esses benefícios não foram divulgadas. Se fosse, o Aeot Willig Zone estaria em alvoroço, e numerosos magos teriam formado grupos para explorá-lo. Celine, por favor, pergunte ao redor e descubra como o Akinlif Gunwood e Eimarelvai Gunwood estão fazendo ultimamente. Lei Lin ordenou Celine de repente. Sim, meu senhor. Celine endireitou o corpo e caminhou até um canto. As runas da marca secreta em seu corpo se iluminaram continuamente. Depois disso, ela voltou com uma expressão preocupada no rosto. Todos receberam o convite dos Kril. Sua influência agora é semelhante a uma teia de aranha, estendendo-se a essas duas guildas. Assim como eu pensei, Lei Lin suspirou. Este foi o ponto final de confirmação. Agora mesmo, Lei Lin tinha certeza de que a densa floresta do nevoeiro deveria ter descoberto a estranheza da caverna e decidido subornar a Aranha das 8 Garras para expulsar outras guildas para que pudessem monopolizar toda a caverna gelada. Encontre uma oportunidade para matá-los. O brilho nos olhos de Lei Lin fez Celine ficar nervosa, como se um monstro antigo estivesse sentado ao lado dela. Atualmente, Lei Lin reivindicou de maneira impositiva todo o mundo gelado. Se a densa floresta de nevoeiro ousasse pisar em sua propriedade, ele não os deixaria facilmente. Na verdade, se quisermos apenas resolver a crise que a Aliança da Natureza está enfrentando, há uma maneira melhor, que é revelar o segredo da Ice Cave. Mesmo Dance FOG Forest não pode se opor a toda a Twilight Zone. Sob a pressão da conferência conjunta, a densa FOG Forest seria semelhante a uma formiga que poderia ser facilmente esmagada. No entanto, isso não seria do meu interesse com a força de Lei Lin. Ele provavelmente poderia obter benefícios apenas seguindo a maioria dos magos, mas havia muita incerteza. Se esses dominados magos da terceira categoria fossem atraídos, Lei Lin não tinha confiança de que ele poderia roubar qualquer coisa deles. Se fosse esse o caso, ele só conseguiria sobras, e isso seria realmente uma pena. Para não mencionar, se a Twilight Zone ainda tivesse a presença de Morningstar Mage que poderia destruir todo o mundo gelado, Lei Lin definitivamente seria reduzido a lágrimas. Como resultado, para Lei Lin, era melhor deixar o segredo do Ice Cave Gunwood ficar em segredo até ele avançar para se tornar um Morningstar Magus. Mais tarde ele voltaria e colheria todos os benefícios. Mas, se for esse o caso, a densa FOG Forest teria que ser eliminada, e isso precisa ser feito rapidamente antes que seu líder tenha tempo para reagir em seu coração. Lei Lin já havia cumprido a pena de morte para Dance FOG Forest e Cloud Spider. Com apenas alguns pensamentos, Lei Lin já havia entendido a essência do problema. Para ele, como essa possibilidade era a maior, preferia matar a pessoa errada do que não deixar o assunto. Dance FOG Forest e OTH Cloud Spider precisavam ser erradicados, e ele seria capaz de aproveitar convenientemente suas técnicas de meditação e coleta. O mais maravilhoso foi que isso poderia ser feito em nome da vingança da Natureza Alliance, que estaria matando 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto ponderava, Lei Lin emanou uma enorme força espiritual com traços de intenção de matar, o que levou Celine a recuar. Até mesmo Mistress Sashi deu uma desculpa e foi embora. O que aconteceu? Celine perguntou preocupada. Naturalmente, ela não sabia disso com apenas uma palavra ou duas.
Lei Lin tinha conseguido deduzir a verdade, que o ajudou a tomar a decisão de matar. Nada demais. Lei Lin sorriu, escondendo a verdade dela. Para interesses de tão grande escala, Lei Lin não se sentiu à vontade para revelar seus planos aos outros, até para Celine, com quem ele foi para a cama. Estou pensando sobre o que a Sr. Asashi disse sobre seus brinquedos de menino. O que ela quis dizer? Lei Lin habilmente mudou o assunto. Menino, brinquedos. O rosto de Celine mudou, e ela respondeu: Você sabe, alguns magos podem ter interesses estranhos e hobbies bizarros. Mr. Sashi tem tendências sádicas e também é hábil nessa área, então. Oh! Sadismo e masoquismo. Eu sei. Um olhar de compreensão brilhou na expressão de Lei Lin, mas ele então revirou os olhos. Havia realmente todos os tipos de magos. Lei Lin. Você é hábil em coisas assim. Depois de alguns momentos, Celine voltou ao lado de Lei Lin e perguntou timidamente. Não se preocupe, respondeu Lei Lin com naturalidade. Desde que o culpado foi identificado como sendo apenas uma guilda de média escala, Lei Lin não tem nada a temer. O que ele estava preocupado era como ele tinha que proceder, a fim de impedir que os magos do alto escalão interferissem. Foi nesse momento que uma comoção surgiu entre os magos. Eles se dispersaram em duas direções, revelando uma fila de pessoas. As 9 autoridades estão aqui. Celine sussurrou para Lei Lin. HM. Lei Lin olhou para os 9 magos caminhando. Havia tanto policiais masculinos quanto femininos, mas eles não eram mais jovens. Seus cabelos eram brancos e muitos deles usavam óculos. Eles possuíam livros de dicionário e canetas de penas ou escamas, e seus olhos brilhavam com sabedoria, dando-lhes uma aura erudita. No entanto, suas flutuações de energia deixaram Lei Lin perplexo. Pico de classificação 1. Pico de um posto. Pico de um posto. Eles são todos um pico de classificação. Como? Fraco. Lei Lin revirou os olhos. O mundo subterrâneo só possui tanta força. Honestamente falando, se esses 9 executores tivessem tanta força, usar o Toshikibili antes de se ferir resultaria na morte instantânea desses 9 executores. Ele até teria matado ou ferido os magos vizinhos também. O que está acontecendo? Olhando para os magos que os rodeavam, prestando homenagem aos 9 policiais, Lei Lin ponderou. Olhando para a situação, ou os magos subterrâneos têm falhas que dificultam o seu avanço, ou os magos mais elevados têm um círculo mais íntimo e, portanto, não participam das conferências de nós classificando um mage. Lei Lin acariciou o queixo dele. Seja o que for, tenho que reavaliar a força dos magos em Twilight Zone.